Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso Spinecast. Hoje vamos tratar sobre o tratamento fisioterapêutico na dor lombar. Hoje é o dia de Kimberly Moreira brilhar. Eu sou Fábio Fagundes, cirurgião de coluna, ortopedista, né? E vou aqui pincelar várias coisas aqui que são dúvidas minhas e eu tenho certeza que são dúvidas de todos vocês também que estão nos assistindo, nos escutando. Vai ser bem bacana. Então, a gente poderia começar, Kimberly, assim, já que a gente vai falar de dor lombar, é sempre importante o nosso público entender, né, o que é dor lombar. Como é que você entende esse conceito aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Muito bacana estar aqui e falar desse tema, né, que é um tema recorrente na nossa rotina, né? É a condição que mais incapacita, que mais afasta, né, pessoas de suas rotinas laborais e de atividades diárias, né? E a dor lombar, conceitualmente falando, né, é aquela condição clínica, né, onde o paciente vai apresentar alguma queixa, a pessoa vai apresentar alguma queixa nos últimos arcos costais, né, transitando, né, pelo centro do terço distal da coluna vertebral, né, que pode chegar até ali a prega glútea, né, aquela região terminal do glúteo, do músculo glúteo máximo, né. Então, é uma condição que é frequentemente relatada nos nossos consultórios, né, e traz grandes condições, traz grandes repercussões, né, clínicas para muitas pessoas, e é uma queixa, né, onde nós, fisioterapeutas e médicos, né, temos que, de fato, trabalhar em parceria para a gente tentar solucionar esse mal, né, já que é uma coisa que, apesar de se apresentar diversas evidências aí, né, a gente tem essa grande dificuldade ainda hoje no manejo, na resolutibilidade dessa condição. Então, a dor lombar é isto, né? Sim, com certeza. Esses pacientes, muitas vezes, eles procuram, primeiramente, o médico, né? Seja ele ortopedista, clínico geral, neurocirurgião, mas nem todos, muitas vezes, têm indicação de fazer fisioterapia, né? A gente sabe que muita gente acha que fisioterapia é um simples exercício, um simples choquinho, né? Que a gente vai entrar nesse mérito ainda, mas como todo remédio, né? Ele muitas vezes traz muitos benefícios, mas tem seus efeitos adversos. Então a gente tem que saber indicar, né? Então na dor lombar, quando para você que tem indicação de o paciente ir realmente para uma fisioterapia? Hoje com essa gama de informações, né, o paciente ele entende e ele tem acesso a todo tipo de profissional. O fisioterapeuta é um profissional por excelência também de primeiro contato. A fisioterapia já faz muito tempo que ela deixou de ser aquela abordagem onde o fisioterapeuta, né, você há de concordar comigo, era aquele sujeito que ele era um reprodutor de orientações. Sim. Né? Hoje ele é um clínico por excelência, pelo menos ele deve ser um clínico por excelência. Sim. Por isso que a gente discute tanta clínica médica, né? Não no âmbito de diagnosticar, mas no âmbito de triar e poder selecionar casos que são plausíveis ao tratamento fisioterapêutico, né? Lembrando que a fisioterapia, né, ela é uma profissão, né? E dentro dessa profissão existem inúmeros recursos, né, que podem fazer com que esse paciente, ele, de fato, ele tenha algum benefício diante da queixa dele. Então, a partir daí, né, esse profissional torna-se, de fato, um profissional também de primeiro contato. Né? E o paciente ele tem total condição de procurar primariamente um fisioterapeuta, onde esse fisioterapeuta ele vai fazer um screening, né, um checklist da condição que ele está apresentando, e a partir daí determinar que tipo de possível tratamento dentro da fisioterapia ele pode receber, ou, né, de repente encaminhar para um colega médico ou outro colega de outra área, se for o caso. Então, essencialmente, o paciente com dor, né, seja ela qualquer tipo de dor, no caso aqui a gente está falando sobre dor lombar, pode procurar o fisioterapeuta, né, um bom fisioterapeuta, né, que tem essa abordagem, que consiga entender a condição clínica dele ali. É engraçado que hoje eu saí do centro cirúrgico logo cedo e um ortopedista falou, rapaz,
dê um jeito nesses seus pacientes, esses pacientes com dor lombar que vêm aqui de madrugada, aqui no hospital. Então, muitas vezes o paciente que tem dor, ele procura o médico na hora errada, né? E procura pelo motivo errado. Então, a gente já tem, como você falou, diversas comprovações que o fisioterapeuta ele pode ser o profissional, a porta de entrada, né, desses pacientes, e ele tem a capacidade muitas vezes de dar um desfecho melhor para esses casos, sem ter que precisar da avaliação de um profissional da medicina, ou seja ele qual for. Então, é muito importante o que você falou, porque a gente tem que educar a população também para que eles comecem a realizar isso. E nesse sentido também a gente tem um paradoxo muito grande, porque há uma facilidade muito grande desses pacientes que têm plano de saúde encontrarem um médico de forma muito fácil. Ele entra lá no site da rede credenciada e acha diversos médicos lá que podem tentar solucionar essa dor dele. Mas muitas vezes eu faço isso diariamente para ajudar meus pacientes a procurar a rede credenciada de fisioterapia. E aí eu boto lá no site e aí muitas vezes aparece duas, três clínicas, né, para esse paciente ir, e muitas vezes distante da casa dele, né? Então a gente vê que os planos de saúde eles beneficiam muito o atendimento modelo biomédico, né, Kimberly? Mas esse modelo que a gente tenta sempre reforçar de um atendimento mais integral, né, seja ele no modelo biopsicossocial, considerando o paciente de uma forma geral, uma avaliação geral melhor, ele não é visto como bom para os planos de saúde, né? Então a gente realmente deveria ter uma rede credenciada de fisioterapeutas para avaliar esses pacientes. Muitas vezes iria diminuir muito o custo, né, e a conversão desses pacientes em procedimento cirúrgico. Então, esses pacientes que têm indicação de procurar um fisioterapeuta, como você falou, deveria ter uma facilidade maior. É interessante isso aí, porque se você pegar grandes centros, né, por exemplo, vamos pegar a Austrália, né, que tem uma realidade na fisioterapia que está anos-luz da gente aqui, né, no entendimento dessas condições biopsicossociais, por exemplo, não invalidando o modelo biomédico, né, a gente vê, de fato, esse fisioterapeuta como um profissional que realmente esse paciente vai buscar numa situação de dor lombar, uma dor no ombro, né? E quando é que eles procuram um médico? Né? No caso de um trauma, né? Fratura, uma situação onde requer a atenção do médico. E o fisioterapeuta lá, ele de fato é esse agente, né? Classificador, né? Ele classifica o paciente, né? E ele diz, isso aqui realmente, esse paciente ele é fisioterapia, não, esse paciente aqui ele é medicina, né? E isso funciona muito bem lá, porque os custos, né, com a saúde lá são bem menores, reduzem muito em relação ao que a gente vive aqui no nosso país. Né? E é engraçado quando um brasileiro vai para lá, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência de uma paciente que veio para mim da Noruega e aí ela falou exatamente isso. Doutor, eu aproveitei essas minhas férias aqui no Brasil porque lá o fisioterapeuta e o fisiatra estão enrolando e não querem me mandar para um médico especialista, não sei o quê. Então, o brasileiro tem essa tradição, né, ruim de achar que tudo tem que ser com ultra especialista, né? Mas a gente sabe que a maioria dos casos o fisioterapeuta, lógico que com uma boa bagagem pode resolver. E partindo dessa linha, então, da fisioterapia, uma vez indicada, a gente tem que entender os princípios básicos, né, do tratamento fisioterapêutico. Então, quais são assim, as modalidades, né, as principais técnicas que você costuma utilizar, né, na sua prática, né, e discutir outras também que você já utilizou, não gostou, viu que não tinha realmente aplicabilidade, não tem evidência científica. Quando a gente pensa nesse tópico de tratamento, né, para dor lombar, a gente se reporta, né, deve se reportar às últimas diretrizes, né? Recentemente, agora em dezembro do ano passado, né, para ser mais preciso, dia 7 de dezembro, saiu o último guideline, né, que teve uma frente, né, de pesquisadores e de clínicos, né, que contribuíram
para a formulação desse material e, mais uma vez, não fugiu do que a gente esperava, né? Então, hoje nós temos 3 principais abordagens que devem ser seguidas pelo fisioterapeuta moderno, né, no manejo da dor lombar crônica, né? Que é educação, né, terapia manual e exercício, né? Então, são esses 3 pilares, né, que devem ser, de fato, inseridos no tratamento do paciente nessa condição. Parece ser muito pouco, né? Mas é o tratamento de primeira linha, né? E isso, inclusive, já vem sendo divulgado já há muitos anos, né? Se você pegar as últimas diretrizes, né, 2020, 2021, todas elas já vêm batendo, né, que é educação, terapia manual e exercícios. Aí exercícios tem uma gama de exercícios que a gente pode falar aqui, né? São, né, os 3 pilares fundamentais para o tratamento do paciente nessa condição de dor lombar crônica, né? E aí, a partir daí é que você tem que ver se esse fisioterapeuta ele tem, né, de fato, expertise para manusear essas condições, né? É evidente que um bom clínico, né, hoje ele também tem que estar pautado, né, também nos pilares da prática baseada em evidências, né? Que é a expertise do profissional, né? As melhores evidências e, evidentemente, que a preferência do paciente. Quando a gente fala de preferência do paciente, né, a gente vai entrar numa gama de outras coisas, né, Fábio? Porque existem crenças, né, que esse paciente ele vem, às vezes, já de outros serviços, né? E muitas vezes essas técnicas que são usadas em outros serviços não são tão indicadas para a condição, né? Para a condição que ele está apresentando ali. E nisso é onde acontece, muitas vezes, essa perpetuação da clínica dele desfavorável, né? Então, esse paciente que, ora, é um paciente com dor lombar aguda, certo? Ali, que normalmente ele teria um curso de 4, 6 semanas, por estar usando terapias não muito indicadas, ele passa a ser um paciente crônico, né? E aí, muitas vezes, nós nos deparamos com os profissionais cronificadores, né? E aí tem fisioterapeuta, médico, né? Tem profissional de educação física, né? Por quê? Porque justamente não utiliza de princípios, né, pautados na prática baseada em evidência. É importante a gente comentar um pouquinho sobre como cada coisa dessa, né? Cada modalidade dessa, ajuda o nosso paciente a melhorar. A gente sabe que a fisiopatologia, né, sai um pouco de moda, né? A gente saber qual o mecanismo que atua cada terapia dessa, mas é bom a gente comentar um pouco para até as pessoas saberem que determinada modalidade não é só enrolação, entendeu? Então, porque às vezes a gente acha que por exemplo, vamos sair um pouco do foco aqui, massagem não tem indicação no recovery do atleta, entendeu? Mas sendo que a gente sabe que uma massagem bem feita, por um profissional habilitado, ela traz um resultado muito expressivo para esse atleta no dia seguinte, né? Então a gente banaliza algumas técnicas, né? Porque elas são mal feitas, mas a gente sabe que elas têm muita aplicabilidade no dia de hoje, principalmente na dor lombar. Então vamos tentar comentar um pouco sobre a terapia manual, os exercícios, né, a educação, como elas mexem nesse organismo, né? Quando eu comecei a estudar terapia manual, é bem interessante, né? Isso, a gente falava muito dos ajustes articulares, né? Então não se discutia muito esses termos, né? Como é que se processava a melhora da dor, né? A partir de uma manipulação, né? Estudos mais recentes, 2017, 2018, do Bialowski, né? Ele traz de maneira mais detalhada esses mecanismos. Então se falava muito antigamente da rotação, a vértebra estava rodada, né? E a partir desse movimento de derrotação, de eu fazer uma manipulação, um gesto rápido, ocorria um pop articular, e esse pop, né, gerava uma cavitação articular, tinham bolhas naquela região ali, essas bolhas, a magia acontecia ali naquela região. Hoje a gente não sabe, na verdade, hoje a gente sabe que o processo não é bem assim, né? Tanto que o que é válido é o gesto rápido. O gesto rápido ele produz, né, um estímulo medular, certo? Esse estímulo medular ele
produz uma ação central, e se você tiver uma via, né, descendente de interpretação dessa dor, um sistema nervoso central íntegro, né, sem quadro de alteração de sensibilização, né, central, por exemplo, essa informação é devolvida em integralidade, né, para a zona álgica, né, e a partir desse momento você tem o que a gente chama de um efeito de analgesia, né, vai ter uma resolução do quadro de dor. Além disso, uma situação muito importante que a manipulação proporciona é a melhora da mobilidade local, né? Por isso que normalmente as técnicas manipulativas elas são feitas, né, em zonas que estão mais rígidas. Tá? É importante pontuar que se esse paciente, na hora que eu vou tentar fazer uma manipulação ali, ele sentir dor, né, é muito válido pontuar que não é interessante que você seja ainda mais provocativo, porque aquela zona está com muito nocicepção, né? Está muito irritada. Né? Outra coisa também que é bem interessante, a gente não falando tanto de dor lombar crônica, mas falando de condições radiculares, né? Normalmente, né, isso é uma coisa mais recente, né? Os guidelines eles recomendam, né, que você não deve manipular, né, pacientes com dores distalizadas, dor irradiada, justamente para você não ser ainda mais irritativo, né, e não, por exemplo, esgaçar mais uma eventual hérnia que esteja ali, ser mais provocativo. Enfim, então a terapia manual ela age dessa forma. O efeito dela é necessariamente neurofisiológico. Há um estímulo neurofisiológico e uma resposta, né, de volta àquela região de entrada. Né? Beleza. É importante você falar das técnicas de manipulação, né, enfim, seja ela quiropraxia, e é interessante que a maioria dos pacientes, vou dizer a você, uns 70% hoje em dia, ou já passaram por um osteopata, né? Ou me perguntam se a osteopatia funciona ou não, né? Então é interessante você comentar o que é osteopatia, né? Se você utiliza, né? Se você tem visto o resultado. Eu fiz a formação em osteopatia numa escola bem ortodoxa, né? Uma das escolas, das maiores escolas do planeta, que é a Escola de Osteopatia de Madrid. Né? Eu sou especialista em osteopatia, né? E o que acontece, né? Existe uma mística em cima da osteopatia. Osteopatia, né, sem vieses, né, sem paixões, né, é um nome muito comercial, né? Eu creio que alguns colegas vão discordar, né, do que eu vou falar agora, mas enfim, a gente está tendo um bate-papo bem franco e a ideia é essa mesmo. Mas não existem boas evidências, né, quando a gente vai falar de osteopatia, por exemplo, craniana, visceral, certo? E tudo se resume, de fato, à terapia manual. Né? Que terapia manual? Você vai ter diversas técnicas de terapia manual, né? A osteopatia ela é um tipo de abordagem que trabalha com terapia manual. Você vai ter a quiropraxia, você vai ter o Mulligan, né? Você vai ter o Maitland, certo? Que são abordagens de terapia manual. O próprio Mackenzie, ele tem apesar de ser bem ativo, mas ele tem um ponto onde o profissional faz pressões extras e torna-se terapia manual. Né? Então, assim, quando a gente fala, de fato, em resultado, eu falo da parte, né, que é a parte de terapia manual, certo? Que a osteopatia faz, certo? Quando a gente vai pensar em questões viscerais, questões outras, aí já entra muito em âmbitos, né, de poucas evidências. Você vai ter evidência, mas não vão ser evidências tão boas. Né? Sim. Então, entre você achar e ter certeza, não faça. Né? Algo que não vai ter tanta fundamentação no paciente de vocês. Né? Então, assim, a osteopatia ela é positiva nesse aspecto. Como a quiropraxia também é positiva nesse aspecto, como método... como o conceito Mulligan, né, como o Maitland, né, que são outras formas também de terapia manual que se baseia também em melhorar a amplitude de movimento, essencialmente, né, por meio de mobilizações e algumas manipulações. É importante pontuar, nesse aspecto da terapia manual, né, que tanto faz você manipular como mobilizar. O resultado final é o mesmo, né, pensando do ponto de vista neurofisiológico. Se você vai fazer um movimento rápido ou um movimento oscilatório. No final das contas, o paciente vai ter o mesmo benefício, que é a diminuição do quadro álgico e o retorno da mobilidade. Ponto.
É isso que a gente tem que pontuar e informar o paciente. Porque muitas vezes, Fábio, até o próprio paciente, ele espera, certo? Ele espera do profissional um estalo. Uhum. Ele chega lá no consultório e diz, rapaz, você dá aquele estalo? É verdade. Aí eu pego o dedo dele e faço isso aqui. Tac. Né? E assim, e a manipulação é igual ao medicamento que você passa. Não pode ser aplicada em qualquer pessoa, certo? Sim. Pensemos, por exemplo, em questões cervicais, certo? Muitas pessoas chegam lá no consultório, né, e chegam sem exame de imagem, a gente não tem histórico, né, daquela pessoa. E hoje, a recomendação da IFOMPT, né, que é a instituição que rege a manipulativa, né, ela recomenda que para você manipular uma cervical, por exemplo, né, a história clínica desse paciente, né, ela é fundamental. E hoje o que menos se explora no paciente é a clínica do paciente. Verdade. Então, para você engolir uma mosca, né, nessa hora aí e fazer uma bobagem, é rapidão. Certeza. Né? Falando nesses nomes famosos, né, que você já citou vários aí, vamos falar um pouquinho agora de Mackenzie, né? Como você avalia esses pacientes utilizando o Mackenzie, né? Todos os pacientes são passíveis de se realizar essa técnica, né? Seja ele com dor lombar mais axial, uma dor lombar mais irradiada, uma dor mais específica, né? Você consegue tratar por essa técnica todos esses pacientes? É uma dúvida que eu tenho assim, há muito tempo. É interessante, né? Antes de tudo, eu sou fisioterapeuta, né? Então, assim, a Mackenzie é uma ferramenta, né? Assim como a osteopatia, como essa que a gente já discutiu agora há pouco, né? É uma ferramenta que ela proporciona, né, Fábio, dá um background interessante para a gente poder, de fato, classificar esse paciente, né? Sobretudo pacientes que podem, certo, apresentar indicação de cirurgia. Inclusive, já tem diversos estudos, né, que mostram que você pode classificar e utilizar como fator prognóstico para a cirurgia, né, o método Mackenzie, baseado no mecanismo, né, que ele se utiliza, que é o fenômeno da centralização. Que, explicando para aqui, a centralização nada mais, nada menos é do que a diminuição, né, daquela dor distalizada. A gente vai ver muito com pacientes que têm, né, radiculalgia, né? Então, o paciente tem uma dor radicular e muitas vezes a gente faz um movimento repetitivo, né? O Mackenzie é uma abordagem que você utiliza de muitos movimentos repetidos ou posicionamentos e a partir daí você gera uma classificação nesse paciente, certo? Com isso você vai ter uma resposta sintomatológica desse paciente, né? Com diminuição ou exacerbação de sintomatologia. E a partir desses dados, né, você vai juntando, né, uma condição e classifica esse paciente. Uma vez classificando, você vai entender se o método Mackenzie ele tem indicação ou não. Pensando em classificação de pacientes com dor lombar e dor lombar crônica, tá? E dor lombar aguda, né? Eu utilizo muito o Mackenzie para ver a resposta sintomatológica desse paciente ao movimento, certo? Então, se ele tem uma resposta positiva, se o movimento ele é irritativo, qual movimento é mais provocativo, né? Então, uma vez encontrando a preferência direcional desse paciente, eu vou classificar ele e ele vai, de fato, ser elegível para se tratar por meio do método Mackenzie, né? É importante frisar que o método Mackenzie se alinha bastante com a proposta atual, né, de uma fisioterapia moderna, onde a gente imprime, né, orienta esse paciente a ser gestor da sua condição também. Então, esse paciente torna-se protagonista, né, do tratamento e não deixa essa condição totalmente voltada para o fisioterapeuta. Então, ele se tornando agente ativo, né, ele tende a ter uma resposta mais rápida, né, por meio desse autogerenciamento. Nesse autogerenciamento você utiliza também, aí dá uma misturada com educação e dor também, dá uma misturada também com, assim, tentar especificar para ele que tipo de exercício ele pode procurar também para realizar diariamente, né, ou, frequentemente, né, vamos dizer assim, para ele não ter novamente uma crise, vamos dizer assim.
É bem interessante, Fábio, que nessa discussão toda mundial, né, recente sobre dor lombar crônica, né, o exercício ele é o padrão ouro, né? E quando a gente fala de exercício, né, a gente tem que pensar, né, que tipo de exercício, né? Então a gente vai ter aí pilates, né, a gente vai ter musculação, vamos ter corrida, caminhada, né? Então qual o melhor exercício para o paciente com dor lombar crônica, né? É evidente que quando esse paciente ele está num quadro de cronicidade, né? Ele é crônico, mas ele está com aquela condição ativa, né? É evidente que modalidades mais irritativas não são tão interessantes. Então, a gente pensa, né, em orientar esse paciente a fazer, de fato, aquele que ele tenha preferência, certo? Por exemplo, se ele faz um pilates, né, que ele procure o profissional, né, de confiança dele, que consiga manejar ele por meio do pilates, né? Eu sou fã da musculação para paciente com dor lombar crônica, né? E aí a gente vai abordar, vai resguardar, se ele está numa condição muito exacerbada, né, com muita nocicepção naquela hora ali, você vai ver carga, ângulos, certo? E a gente entende que, pensando no mecanismo de ação do exercício, né, seja ele qual for, qualquer modalidade de atividade ativa, né, ela vai produzir o quê? Opioides endógenos, né, e, consequentemente, produzir também algum nível de analgesia. Então, a orientação que eu dou é justamente essa daí, que ele se mantenha ativo, né? Hoje é uma recomendação também que esse paciente se mantenha ativo dentro daquilo que ele puder, né? E escolha aquela modalidade que ele tiver maior preferência, né? Nesse contexto todo, é importante essa parceria do fisioterapeuta, nessa tríade, né? Do médico assistente, né? Do fisioterapeuta assistente e do profissional de educação física assistente, né? Eu penso que quando esse grupo, de fato, ele pensa, né, em união, né? Ele está ali, né, colimado, né, num propósito só, esse tempo crônico desse paciente tende a se reduzir, né? E a condição dele se resolver com mais celeridade. É importante o que você falou, essa equivalência das modalidades de exercício no tratamento da dor lombar crônica, né? Que a gente tem diversos pacientes que chegam pra gente, não, doutor, eu tô fazendo pilates, mas eu odeio fazer pilates. Eu tô gastando um dinheirão com pilates lá perto da minha casa, mas eu odeio fazer pilates, mas eu tô fazendo só para não ter outra crise, né? E a gente sabe que se o paciente não gosta de pilates, ele tem um rol de outros exercícios que ele pode fazer, né? Muitas vezes até mais em conta para ele, que tem evidência científica também que melhora a dor lombar, sem ele precisar ficar nessa vamos dizer assim, nesse caminho sem fim, né? De só se dedicar a um tipo de exercício. Outra coisa importante, falando de paciente que está fazendo fisioterapia, é saber quando a fisioterapia não está sendo mais eficiente para aquele nosso paciente. A gente já falou muitas vezes que existe um determinado prazo, existe formas de avaliar esse tipo de paciente para saber que ele tem um prognóstico bom na fisioterapia ou não. E muitas vezes, se a gente ficar segurando aquele paciente ali na fisioterapia, a gente, ao contrário do que muita gente acha, né, está prejudicando aquele paciente, né? Então, fisioterapia não é inofensiva, né? Mais uma vez, ela pode sim trazer malefícios para aquele nosso candidato a uma possível cirurgia. É interessante isso aí, porque um tempo desse eu fui chamado para palestrar num congresso e na verdade era uma mesa redonda lá e na situação foi levantada o tópico da fisioterapia preventiva. E sendo bem sincero e honesto, eu acho isso uma verdadeira piada, certo? Quando é que eu faço prevenção enquanto fisioterapeuta? Quando eu abordo meu paciente, eu avalio meu paciente, eu exponho a condição do meu paciente, eu trato, eu educo meu paciente, eu mostro a forma como ele pode autogerir a condição dele, né? Uma vez a gente tirando aquele paciente de uma condição álgica, né, orientando, devolvendo função, esse paciente tem que, de fato, procurar
certo? Aquela atividade física que é o que vai dar o efeito vacina para a condição dele. Uhum. Eu estou falando de qualquer região do corpo, seja qualquer esqueleto axial ou apendicular, qualquer parte, né? Coluna ou membros, né? Então, assim, não existe a fisioterapia preventiva. O profissional que segura um paciente, certo? Dentro do seu consultório, ele está sendo um cronificador. Uhum. Né? Então, aí é onde a fisioterapia, Fábio, ela é muito perigosa. Né? Onde eu fico segurando o paciente, cronificando o paciente sem um propósito. Né? O profissional por eleição que vai, de fato, treinar esse paciente, certo? É o educador físico. Né? Então, assim, eu enxergo isso de maneira muito clara. Né? Então, eu sou muito tranquilo em resolver a condição, né, do paciente, ou caso não haja uma resolução plena, entender que às vezes aquele paciente precisa de algo mais, que é um movimento mais ativo, certo? Que é uma carga, certo? Que é um aumento de carga, né? ou um trabalho diferenciado, né? E a gente tem um leque de possibilidades para encaminhar essa pessoa. Agora, reter esse paciente no consultório, aí, antes de tudo, é desonesto, né? Verdade. E dividir também com outros profissionais, né? A gente sabe que é muito importante nessa hora que a fisioterapia não deu certo, a gente fazer uma correlação clínica radiológica, né? Então, não é porque o paciente não deu certo na fisioterapia que ele tem uma indicação cirúrgica. Muitas vezes, se você vai olhar a imagem lá, o forame está pérvio lá, aberto, o paciente não tem nenhuma compressão significativa, né? Muitas vezes você tem que refletir se aquela metodologia que você implementou está sendo realmente eficaz, tem indicação. Se o paciente, dentro do modelo biopsicossocial, não tem algum fator que está fazendo com que ele não responda, né, a essa terapia que você está implementando, né? Então a gente muitas vezes fica focado só na técnica que a gente está fazendo da fisioterapia, né, e não implementa essa conversa no nosso dia a dia, né, com os psicólogos, né, psiquiatras, com o assistente social, né, e até com a própria família, né, para saber o que está se passando naquela residência, como eles estão, né, e também lembrar de que o psicólogo ele é um profissional que tem também uma especialização nessa área de dor também, lombar, enfim. E ele vai implementar uma técnica, provavelmente, que ele tenha certeza que é baseada em ciência. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo uma psicoterapia no dia a dia, né, com aquele nosso paciente, né, conversando com ele sobre as dores, né, do dia a dia. Mas, na verdade, a gente pode estar, às vezes, até retroalimentando, né, exatamente, aquelas dores ali do nosso paciente. Então, o psicólogo é um profissional essencial no tratamento da dor crônica, né? É interessante que abordando esses pacientes, né, a gente conhecer a pessoa, ela, antes de tudo, talvez seja mais importante do que conhecer a doença. Verdade. Né? Porque nessa dinâmica, né, que talvez você encontre essas possíveis lacunas, né, que a nossa abordagem não seja tão eficiente. Né? E é essa sensibilidade que a gente tem que ter como profissional. Né? Nós abordamos o paciente, apesar da gente falar todo nesse contexto muito biopsicossocial, mas nós temos, né, a fisioterapia, a medicina, são práticas biomédicas. Né? A gente tem isso muito da formação da gente. E o fisioterapeuta tem muito esses conceitos biomecânicos dentro da formação dele. Então, ter essa sensibilidade, né, ter empatia pelo paciente, né, se colocar no lugar do paciente, é muito interessante e pode fazer com que a gente, de fato, enxergue, né, por outro olhar e encaminhe para outros profissionais, como, por exemplo, um psicólogo. Às vezes você está com um paciente ali que está com uma questão, né, uma doença metabólica e tem um quadro inflamatório porque tem essa alteração metabólica e você lá fazendo Mackenzie, por exemplo, né? Ou manipulando esse paciente, quando na verdade ele precisa ir para um endócrino e para um nutricionista. Sim, com certeza. E são tantas outras coisas, né? O paciente que potencializa esse quadro álgico dele por causa de uma condição emocional cognitiva, né? A gente não tem elementos, né? Nós não temos habilidades, né, técnicas, né, para gerenciar isso. Infelizmente, né, a nossa formação é outra, né? Sim. A gente volta a falar, nós vamos triar isso aí, né? E aí mandar para os doutores da vez.
Com certeza. Isso é importante na educação em dor, né? O paciente saber que alguma alteração do dia a dia dele, do ponto de vista psicológico, pode levar ele a ter uma piora da dor. Senão o paciente sempre vai ficar buscando qual foi o movimento que ele fez, qual foi a atitude que ele tomou naquela hora ali e não vai saber fazer essa correlação. E isso não é raro, né? Já diversas vezes eu deixei passar algo do tipo e o paciente mesmo me diz no final da consulta: doutor, será que não é algo da minha cabeça? Né? Aí eu, rapaz, como é que eu não expliquei para ele que podia realmente ter uma influência dos fatores psicológicos nessa gênese da dor dele, né? Então é importante a gente deixar isso no nosso dia a dia se tornar rotina, né? Não esquecer de tratar isso. Lógico que existem pacientes muito restritos, né, do ponto de vista de personalidade, que não dão nenhuma abertura para isso, né? E às vezes tocar num ponto como esse talvez gere uma insatisfação, né? Então você tem que ir lidando ali com o seu dia a dia para saber como empregar isso. O tópico da educação em dor, né? A gente vai se remeter ao começo da conversa lá, né? Uhum. Se todo profissional tivesse uma conversa, né, franca, sincera e honesta, né, com o paciente, ele conseguisse compreender as queixas dele além da parte estrutural, né, tenha certeza que esse paciente, né, que nós, no caso, o profissional, conseguiria extrair mais informação desse paciente, poderia ter, de fato, uma abordagem mais assertiva, né? A gente, né, eventualmente troca alguns pacientes, né? E recentemente recebi uma paciente sua e ela tem um quadro estrutural familiar, né, e pessoal, né, totalmente adverso, né, totalmente desfavorável, né, e associado a isso ela tem um padrão de dor crônica, né, cervical, que leva a uma cervicobraquialgia, né, e essa percepção da dor dela, de fato, ela aumenta quando ela passa por uma situação de estresse familiar, né. Nós sabemos que o estresse não é o starter, né? Não vai causar dor, mas ele certamente vai potencializar aquela percepção da dor, né? E se nós não formos sensíveis a isso, né, a gente vai engolir mosca e, de fato, tratar, enxugar gelo, né? Com certeza. Acabar enxugando gelo. É interessante a gente lembrar, por exemplo, da introdução alimentar, né? Que há muito tempo vinham batendo nessa tecla, né, da pediatria, de que era importante você fazer uma exposição gradual dos alimentos, que não era só uma tentativa, eram em torno de 10 tentativas de cada alimento, né, para a criança assimilar aquele tipo de alimento, né? E hoje em dia se tornou rotineiro as mães fazerem isso ou procurar uma nutricionista que explique como fazer isso, né? Porque exatamente o cérebro humano, ele tem um jeito de aprender as coisas, né? Então, muitas vezes a gente não expõe o nosso paciente à oportunidade dele aprender o que é a dor, né? No ponto de vista do entendimento mais moderno, né? Então, a gente não dá a ele essa capacidade, né? Então, se ele não aprender o que é aquele alimento, né? Ele nunca vai querer provar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, você pegar uma criança que nunca provou o que é um jiló na vida, né? Vou dar um exemplo aqui absurdo, né? Ela não tem a possibilidade de ela gostar daquele alimento se ela não for exposta ali no momento certo, né? Então, existe um momento certo também da gente expor o nosso paciente à educação em dor, que é exatamente aquele momento ali de mais fragilidade, né? E explicar para ele, porque em outro momento que ele estiver já sem dor, eu tenho certeza que não vai querer nem saber nada de neurofisiologia, nada disso, entendeu? E o paciente ele não quer de fato saber isso, né? Mas existem diversas estratégias que a gente pode estar utilizando aí, né, para orientar, né, o paciente com relação a isso. Uma delas é mostrar que sentir dor é normal, né? Você não vai conviver com a dor. Normal não é você conviver com dor. Sim. Mas sentir dor é normal, até porque nós temos um sistema nervoso central que ele é extremamente sensível, né, a estímulos, né? Então é normal qualquer ser humano sentir dor, né? E buscar a resolução para essa dor também é esperado de qualquer pessoa, né? Quebrar a crença desse paciente, né? Então esse paciente, como a crença do movimento errado, né, da postura errada,
Uhum. A crença da mochila escolar, né? A gente que está agora no período de início de aula aí, né? É muito comum a gente ver matéria em jornal, enfim. Diariamente. De que a mochila vai causar dor nas costas da criança. Tem diversos artigos já, né? Esses dias a gente até comentou, né? Tem diversos artigos já que refutam, né? Que essa relação de peso de mochila com dor nas costas. Então, não tem... nós temos que ser científicos nesse ponto e mostrar isso para o paciente. Então, uma estratégia também é o quê? Virar o computador, mostrar para o paciente, né, uma referência, isso também é muito positivo, porque isso dá dados, né, concretos para o paciente. Né? Então, assim, esse é o contexto da educação em dor, né? Mostrar que o movimento, de fato, não é ruim, né? Você está passando só por uma crise, né? Eu gosto de frisar muito isso. Você está numa crise, né? Isso não é um estado, é apenas você está passando por uma condição. Né? E condições mudam, né? Então, assim, tranquilizar ele nesse aspecto. Então, a educação em dor transita por essa fala, né? Certeza. Falando em voltar para o início da conversa... Falando de plano de saúde, né? No começo quem estava falando, existem muitos pacientes que reclamam que vão fazer fisioterapia pelo plano de saúde, né? Esse é o termo, né? Fisioterapia pelo plano de saúde. Já pelo plano, né? Que dizem que ainda insistem muito ainda na eletroterapia, né? Você acha que ainda tem espaço no tratamento da dor lombar, especificamente quem está falando, para esse tipo de modalidade? O que você acha a respeito? Então, quando a gente fala em dor lombar crônica, né, eu me remeto novamente à última diretriz que saiu agora, né, em dezembro. Então, assim, foi bem taxativo, né, que a eletroterapia para dor lombar crônica não é aplicável. Né? Então, assim, você tem ali um grupo de cientistas, né, um grupo de especialistas, né, e doutores na área que, de fato, não recomendam essa prática. Né? A gente tem que entender que, às vezes, a fisioterapia do plano ela é algo mercadológico, mas eu tô lidando com material humano, né, com gente, né, então não posso ter esse pensamento. Voltando para a eletroterapia, então, quando se fala em eletroterapia para dor lombar, eu só posso usar e só deveria usar, melhor dizendo, em pacientes numa condição extremamente aguda. Aquele paciente que não suporta o movimento, aquele paciente que, de fato, ele está numa condição muito adversa, que ele não aguenta o toque, né? Então, ele não vai ser receptivo a uma terapia manual, não vai ser receptivo a uma rotação de tronco, a um alongamento, a uma ativação muscular. Então, aí, a partir daí, eu utilizo estratégias de posicionamento, né, em associação com a eletroterapia. Na minha infância clínica, né, há muitos anos, isso eu me remeto à formação, inclusive, era muito comum você fazer ultrassom, né, para pacientes com dor lombar. Quando a gente conhece o mínimo de anatomia, né, a gente vai entender, e o mínimo de anatomia e como funciona o ultrassom, sobretudo o ultrassom terapêutico de 1 MHz, que é o que é utilizado na ortopedia, a gente faz uma simples reflexão. Na lombar, na coluna lombar, eu tenho músculos muito robustos, né? Ali eu só tenho os paravertebrais, né? Eu venho por cima grande dorsal ali, né? Tendo uma massa comum muito robusta. E o ultrassom terapêutico, certo? Ele tem a capacidade de penetrar aproximadamente 1 centímetro, né? E eu faço a seguinte pergunta para você, doutor Fábio. Né? Você acha que o ultrassom vai chegar num tecido lombar? É pouco provável, né? Sim. É pouquíssimo provável. Então, assim, isso só reforça, né, o que os especialistas, né, a frente de pesquisa, né, falou sobre a utilização de eletroterapia em pacientes com dor lombar crônica, né? Então, assim, não tem essa indicação toda, né? Alguns pacientes, de fato, talvez eles queiram que seja utilizada a eletroterapia, aí vem a questão de crença, vem a questão da rotina clínica do profissional que está ali fazendo, vem a obrigatoriedade do próprio serviço que obriga, né, esse profissional imprime que esse profissional ele faça a eletroterapia, porque eu estou num sistema, né, onde esse paciente ele tem que ir 10 vezes lá na clínica, né, fazer ultrassom, gelo e TENS, né? Então,
é uma forma que, de fato, né, é um formato comercial. Mas se você for falar que é um formato clínico aceitável, não é. Inclusive, cronifica o paciente. Interessante isso que você falou, porque gerou uma banalização da técnica, né? A gente sabe que cada técnica dessa, ela tem um determinado protocolo, né? Depende do aparelho que você está usando, né? Como você falou. Então, acho que a gente precisa evoluir nesse sentido de tentar fazer ensaios clínicos com novos protocolos, né? De eletroterapia, de ultrassom, ver se já tem algum outro aparelho que possa oferecer algo melhor. Mas realmente os aparelhos que a gente tem hoje em dia, né, que são aqueles bem antigos, né, de eletroterapia, realmente são esses que estão falando para a gente não usar, né? Então a gente reforça sempre isso para procurar um profissional realmente que faça uma modalidade que tenha mais comprovação científica. Sobre banalização, é importante também a gente falar nesse sentido, voltando para o Mackenzie, daquilo que a gente comentou sobre a infiltração, né? Então, essa centralização, a gente sabe que é uma resposta de um prognóstico positivo, né? Mas a gente tem pacientes que não têm essa centralização, né? Mesmo você insistindo. Já existem trabalhos que mostram que algumas técnicas minimamente invasivas da cirurgia, elas conseguem dar um reforço no sentido de beneficiar esse paciente na fisioterapia, né? Então, a gente, falando do Mackenzie, existem pacientes que não centralizavam a dor, fazem a infiltração foraminal e começam a ter uma resposta positiva no sentido de centralização. É importante a gente também saber se esse paciente tem uma indicação de realizar essa infiltração ou não, né? Então, pacientes que você avalia ele do ponto de vista clínico e radiológico e o paciente não tem nenhum acometimento daquele forame que você está pretendendo infiltrar, a gente não recomenda realizar essa técnica, né? Então, é muito importante fazer uma certa técnica baseada nos achados radiológicos e clínicos, né? Então, do mesmo jeito que Mackenzie não vai servir para todo tipo de paciente, a infiltração também não serve para todo tipo de paciente. Nesse sentido de cirurgia ainda, Kimberly, quando você acha que esse paciente está apto a iniciar uma fisioterapia, seja ele tendo realizado uma cirurgia de hérnia de disco, uma artrodese, o que você emprega nesse sentido de espaço de tempo e como você realiza geralmente essa introdução, né, de movimento, de terapia manual? O pós-operatório, seja ele de qual técnica for, né, eu costumo muito estar alinhado com o cirurgião, né? Então eu procuro ter essa relação mais próxima do médico, né, e faço contato realmente com o profissional para saber o tipo de cirurgia, qual foi o material que ele usou, né? Porque normalmente o paciente às vezes chega, quando ele não chega um encaminhamento direto, ele chega com a demanda espontânea e chega do pós-operatório. Então, a partir desse momento, né, eu faço contato com o médico, né, busco, né, a opinião dele e eu mesmo pergunto, né, o que é que ele acha da temporalidade, né, se vamos começar na semana seguinte, né, com 2 semanas, vamos ver como é que funciona a questão da própria artrodese, com quanto tempo se introduz o movimento na artrodese, mas de antemão, né, dá para a gente começar a abordar o paciente por meio de terapia manual em zonas mais distais, tá? Dá para abordar em zonas mais distais, então não necessariamente vou fazer no foco da cirurgia, né? Mas eu posso começar a fazer um trabalho muscular, né? Para promover a própria soltura da musculatura, né? Trabalho de terapia manual distal, né? Se esse paciente, por exemplo, ele fez uma cirurgia na cervical, eu posso começar um trabalho, né, mobilizando a torácica dele, às vezes nem manipulando, mas mobilizando a própria torácica dele, né, e trabalhando musculatura periarticular, né, musculatura que envolve a região. Então, o pós-operatório, ele permeia, né, essas condições, né? Demanda do médico, né, resposta do médico, né, porque foi ele que fez a cirurgia, e a partir daí a gente vai introduzindo movimentos, né,
aos poucos, né? Uhum. Legal, isso que você falou. A fisioterapia, ela tem suas indicações, né, como a gente falou, é uma estratégia muito importante no tratamento da dor lombar, né, primeira linha de tratamento, a gente já sabe disso há muito tempo, né, toda diretriz que sai confirma, né, isso, né, que a fisioterapia tem essa indicação, né, lógico que procurando um profissional habilitado para realizar aquela técnica, né, seja ela qual for, com evidência científica, esse paciente tem grande chance de melhorar. Uma vez não melhorando, a gente tem que avaliar tudo que você falou, né, que a gente comentou, que são os fatores psicossociais, se tem alguma influência, né? Se a gente não está segurando aquele paciente ali indevidamente, e aí sim pensar em encaminhar esse paciente para uma cirurgia. A gente sabe que o fisioterapeuta tem essa habilidade de avaliar se o paciente é cirúrgico ou não, mas quem vai bater o martelo mesmo é o cirurgião, né? Então, vai fazer, como eu disse, essa correlação clínico-radiológica, né? Ver se uma patologia que tem um potencial de gravidade maior precisa de uma cirurgia imediata, ou se, às vezes, até fazendo uma devolutiva, né, para o fisioterapeuta. Então, avaliando esse paciente novamente e vendo que o paciente, na verdade, não é cirúrgico e pode insistir um pouco mais na fisioterapia, né? Então, a conversa, né, como você falou, entre a equipe multiprofissional é muito importante nesse sentido. Né? Eu gostaria que você fizesse as considerações gerais, assim, finais, para a gente concluir. Esse bate-papo é um bate-papo que a gente sempre tem na coxia, né, no off, né, mas é algo que tem que ser externado, né, essa parceria, né, dos profissionais que trabalham com movimento, né, com função, né, isso a gente inclui o fisioterapeuta, o médico ortopedista e o profissional de educação física, né. Sim. Então eu gosto de reforçar, né, que esse grupo ele tem que estar muito unido, né, e não em antagonismos, né, porque assim só quem vai ganhar de fato é a ponta da lança, e a ponta da lança é o paciente, né. Quando se tem um pensamento, volto a falar, colimado, né, pensando de fato em resolver, né, tirando egos e vaidades, né, e preferências e crenças, só quem ganha é o paciente. A gente tem que pensar num tratamento sem paixões, né, mas com propósito, né? E o propósito é a reabilitação do paciente de maneira plena. Com certeza. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, né? Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, liga o sininho, né, para acompanhar os próximos episódios. E fiquem à vontade para mandar suas perguntas que responderemos no Instagram, através do direct, né, nos comentários, tá certo? Aqui é um bate-papo entre eu e Kimberly, mas vocês também fazem parte desse nosso projeto. Isso. Valeu. Okay, valeu.